O diploma que parou de garantir futuro. A crise silenciosa do mercado de trabalho. Nos últimos meses, algo mudou de forma silenciosa no mercado de trabalho. Não foi um colapso repentino como uma crise financeira clássica. Não houve um único dia em que as bolsas caíram ou bancos quebraram. Mas ainda assim, algo profundo começou a se mover por baixo da superfície. Uma mudança estrutural que está afetando especialmente quem acreditou na promessa mais repetida das últimas décadas. A promessa de que estudar, entrar na faculdade, conseguir um diploma, garantiria um bom emprego. Durante muito tempo, essa narrativa parecia indiscutível. Se você queria segurança financeira, deveria fazer faculdade. Se queria ganhar bem, precisava de um diploma. Era quase uma regra universal. Só que agora os dados estão mostrando algo que poucos imaginavam ver. Pela primeira vez, o desemprego entre jovens homens com diploma universitário está no mesmo nível do desemprego entre homens que não fizeram faculdade. Isso não é apenas um número curioso, isso é um sinal de que algo dentro do sistema mudou. E se você sente que estudar, se esforçar e investir anos da sua vida parece não estar dando o retorno prometido, você não está sozinho. Nos últimos anos, quem estava entrando no mercado de trabalho já enfrentava uma série de problemas que pareciam suficientes para esgotar qualquer profissional. Vagas fantasmas publicadas apenas para inflar a imagem das empresas. Processos seletivos intermináveis. Empresas que simplesmente desaparecem depois de receber seu currículo. Jornadas cada vez maiores e salários que crescem cada vez menos. E quando nada disso resolve, chegam as demissões em massa. Mas o que está acontecendo agora é diferente. O problema deixou de ser apenas encontrar um emprego melhor. Para muita gente, o desafio passou a ser encontrar qualquer emprego. O número de pessoas entrando no mercado pela primeira vez e não conseguindo trabalho está no nível mais alto desde o final da década de 1980. Ao mesmo tempo, um fenômeno estranho começou a aparecer nas empresas. As pessoas pararam de se mover. Durante muito tempo, a estratégia para crescer profissionalmente era simples: trabalhar alguns anos em uma empresa, ganhar experiência e depois trocar de emprego para conseguir um salário maior ou um cargo melhor. Essa lógica funcionava porque o mercado estava sempre em movimento. Só que agora o cenário mudou. Hoje, muita gente está fazendo exatamente o contrário. Em vez de procurar novas oportunidades, as pessoas estão segurando o emprego a qualquer custo. Existe até um termo informal para isso no mercado: funcionários que simplesmente se agarram ao cargo que já têm. Preferem não correr riscos, não pedir promoção, não mudar de empresa. A prioridade deixou de ser crescer. A prioridade virou sobreviver. E isso cria um efeito dominó. Se ninguém pede demissão, menos vagas aparecem. Se menos vagas aparecem, quem está entrando no mercado encontra portas fechadas. E assim, o sistema inteiro começa a travar. Ao mesmo tempo, existe outro problema silencioso acontecendo. Algo que muita gente sente, mas que poucas estatísticas conseguem capturar completamente. Muita gente simplesmente parou de procurar emprego. Para ser considerado oficialmente desempregado, uma pessoa precisa estar sem trabalho e procurando ativamente por uma vaga. Se ela desiste de procurar, deixa de aparecer nessa estatística. Hoje, cerca de 72% das pessoas com diploma universitário estão trabalhando ou procurando emprego. Esse número ainda é maior do que o das pessoas que não fizeram faculdade, mas ele vem caindo aos poucos. Isso significa que uma parte crescente das pessoas simplesmente sai da disputa. Mas mesmo com esses sinais preocupantes, ainda existe uma verdade importante. Em média, quem tem ensino superior continua ganhando mais ao longo da vida. O problema é que essa vantagem está demorando cada vez mais para aparecer. Durante décadas, o raciocínio era simples. Você investia alguns anos estudando e depois colhia os benefícios ao longo da carreira. Só que hoje, muitos jovens começam a vida profissional carregando dívidas, financiamento estudantil ou anos perdidos em cursos que não garantem nenhuma vaga. E isso muda completamente o cálculo. Porque ganhar mais ao longo de 40 anos é uma coisa. Passar os primeiros 10 anos apenas tentando pagar dívidas e encontrar estabilidade é outra completamente diferente. Mas existe um detalhe ainda mais curioso nessa história. Esse aumento no desemprego entre graduados está acontecendo principalmente com homens. Entre mulheres com diploma universitário, o desemprego continua mais baixo, e em alguns casos, a diferença entre mulheres graduadas e não graduadas continua bastante grande. Isso revela algo interessante sobre as transformações recentes do mercado de trabalho. Nos últimos anos, houve um esforço enorme para aumentar a presença feminina em áreas que antes eram dominadas por homens, como engenharia, tecnologia e gestão empresarial. Programas educacionais, iniciativas corporativas e mudanças culturais ampliaram o acesso das mulheres a essas profissões. Isso trouxe mais talento e mais diversidade para essas áreas, mas também aumentou o número de pessoas competindo pelas mesmas vagas. E existe um detalhe importante.
O número de vagas nessas áreas não cresceu no mesmo ritmo da quantidade de pessoas qualificadas para ocupá-las. Enquanto isso, em profissões que não exigem diploma universitário, como construção, manutenção técnica ou diversos trabalhos especializados, a competição não aumentou da mesma forma. Essas profissões continuam relativamente estáveis, porque a demanda por esse tipo de trabalho continua existindo. E isso cria um contraste curioso. Em muitos casos, jovens altamente qualificados estão disputando poucas vagas em setores saturados, enquanto áreas consideradas menos prestigiadas continuam oferecendo oportunidades mais estáveis. Existe até uma piada recorrente entre analistas econômicos. Se você quiser descobrir qual setor pode enfrentar problemas no futuro, basta observar onde estão indo os melhores alunos das universidades mais prestigiadas. Antes da crise do petróleo, muitos estavam no setor de energia. Antes do estouro da bolha da internet, estavam nas primeiras empresas de tecnologia. Antes da crise financeira global, estavam no mercado financeiro. E nos últimos anos, estavam nas grandes empresas de tecnologia. Durante muito tempo, essas empresas ofereceram salários altíssimos, benefícios generosos e carreiras promissoras. Naturalmente, milhares de jovens passaram a estudar programação, engenharia de software ou ciência da computação. Mas nenhum setor cresce para sempre. Quando todo mundo corre para a mesma oportunidade, ela deixa de ser rara. E quando o número de profissionais cresce mais rápido do que o número de vagas, o mercado começa a expulsar pessoas. Isso ajuda a explicar por que tantas empresas de tecnologia passaram por ondas de demissões nos últimos anos. Mas existe outro paradoxo ainda mais curioso. Algumas pessoas que escolheram carreiras consideradas menos lucrativas no passado podem estar se saindo melhor agora. Profissões ligadas à saúde, educação ou serviços essenciais continuam sendo necessárias independentemente da situação econômica. Essas áreas costumam oferecer crescimento mais lento, mas também apresentam menos ciclos de expansão e colapso. Isso significa que, em momentos de crise, profissionais dessas áreas podem ter uma estabilidade que falta em setores mais glamurosos do mundo corporativo. Existe até um fenômeno estudado por pesquisadores chamado de efeito da escada invisível. Em profissões dominadas historicamente por mulheres, como enfermagem ou educação básica, homens podem acabar recebendo mais oportunidades de promoção ao longo da carreira. Isso não acontece em todos os casos, mas já foi observado em diversos estudos sobre mobilidade profissional. O resultado é uma situação curiosa. Carreiras que pareciam menos prestigiadas no início podem oferecer trajetórias mais estáveis ao longo do tempo. E isso revela uma lição importante sobre como funciona o mercado. O sistema raramente recompensa apenas quem é mais inteligente ou mais qualificado. Muitas vezes ele recompensa quem escolhe caminhos menos congestionados. No passado, a estratégia mais comum era perseguir as carreiras consideradas mais promissoras. Hoje, talvez a estratégia mais inteligente seja procurar áreas onde ainda existe espaço real para crescer. Porque quando todos seguem o mesmo conselho, esse conselho deixa de funcionar. E essa talvez seja a maior mudança acontecendo agora no mercado de trabalho moderno. Durante décadas, a prioridade era escalar a carreira o mais rápido possível, trocar de emprego, buscar salários maiores, alcançar posições mais altas. Mas no ambiente atual, a prioridade parece ter mudado. Em vez de subir rapidamente, muitas pessoas estão apenas tentando não cair. Se você quer continuar entendendo como essas mudanças estão redesenhando o mundo dos negócios, deixa o like e se inscreve no canal. Porque aqui, nós analisamos as estratégias, os erros e as transformações que acontecem por trás das grandes decisões corporativas. Porque no final das contas, a pergunta mais importante não é se o diploma perdeu valor. A pergunta real é outra. Quem está preparado para entender as novas regras do jogo antes que elas mudem novamente?